E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos aqui com o lançamento vertical. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre queda livre, certo? E aí eu vou estar relacionando o lançamento vertical com o movimento retilíneo uniformemente variado e o queda livre. Bem, o que seria a queda livre em si? Basicamente, era eu ter um objeto, certo? Esse objeto, ele cairia por questões da natureza, a natureza que escolheu que as coisas devem cair. E essa descrição de como ela deve cair, nessa descrição aparece uma grandeza, uma aceleração que nós chamamos de gravidade. A gravidade aqui na Terra, isso muda de planeta para planeta, na Lua a gravidade é outra, certo? Aqui na Terra é aproximadamente 10, ok? Alguns livros vão pedir para que você considere 9,8. Mas, na maioria das vezes, você vai poder usar o valor 10, uma vez que é um valor mais exato e você consegue fazer a sua conta um pouco mais rápido, tá bom? Então, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade de aceleração. Logo, a gravidade é uma forma de aceleração. Então, os objetos eles caem, certo? Com uma aceleração da gravidade. Então, a cada segundo, a minha velocidade vai mudar um valor de 10. Então, depois de um segundo, se isso aqui está inicialmente parado, a velocidade é 0. Vou colocar aqui, ó. Inicialmente, a velocidade é 0, ou seja, V0 é 0. Depois de um segundo, a velocidade vai ser 10, certo? Depois de mais um segundo, a velocidade vai ser 20. E por aí vai, certo? Enquanto esse objeto estiver caindo, a velocidade dele vai aumentando. Uma consideração importante é que quando a gente fala de queda livre, nós estamos desconsiderando a resistência do ar, certo? Então vamos lá. O que diferencia a queda livre do lançamento vertical? Queda livre, em geral, você está no alto e vai deixar o objeto cair. Isso significa que só existe um sentido para onde o objeto pode se mover, que é para baixo. O lançamento vertical ele é um pouco diferente, embora dentro dele também tenha algo parecido com a queda livre. O lançamento vertical é eu ter um objeto, eu jogo esse objeto para o alto, ele vai subir e vai descer. E aí, no lançamento vertical, sempre no lançamento vertical, o objeto começa embaixo, ok? E ele precisa ter uma velocidade inicial para poder subir. Ou seja, se esse objeto está na minha mão aqui, ele jamais vai subir. Mas se eu jogar ele para cima, quando ele sair da minha mão, ele tem uma velocidade inicial. E aí, ele, por causa dessa velocidade inicial, ele vai conseguir subir. Só que tudo que está subindo, todos os objetos em si, está sujeito à nossa gravidade. E aí o que vai acontecer? Digamos que eu jogue essa caneta aqui para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Olha, a velocidade, 30 metros por segundo. Então ele vai subir com uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando ele sair da minha mão, agora está ele por si só, com a velocidade dele e a gravidade. O que vai acontecer é que à medida que ele vai subindo, certo? À medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade. Por quê? Na nossa última aula nós falamos a respeito da questão do referencial. Por exemplo, aqui nesse lançamento vertical, vou colocar aqui, ó, esse aqui é o lançamento. Aqui no lançamento, eu tenho que adotar um referencial. Por quê? Porque a minha velocidade e a minha aceleração, elas podem estar em sentidos contrários. E isso vai influenciar muito no que acontece. Como assim? Nesse caso aqui, a aceleração está para onde? Existe uma aceleração? Existe. A gravidade. Então, a aceleração, nesse problema aqui, onde eu jogo um objeto para cima, ela está para baixo, que é a gravidade. Ok? A gravidade sempre é para baixo. A gente falou isso na última aula. Só que o meu objeto, ele sai da minha mão, quando eu jogo um objeto aqui, ó, ele sai da minha mão com uma velocidade para cima, certo? O objeto se move na direção da sua velocidade. Se eu tenho velocidade para lá, eu vou para lá. Se eu tenho velocidade para lá, eu vou para lá. Então, inicialmente, a minha velocidade, ela é para cima. O que isso significa? A minha velocidade está para cima e a minha aceleração, que é a gravidade, está para baixo. O que a aceleração faz?
faz a velocidade mudar. E aí acontece uma coisa interessante, que é, se eu tenho uma velocidade de 2 para lá e uma aceleração de 2 também nesse sentido, a cada segundo, tá, a minha velocidade vai mudar um valor de 2 de maneira positiva. Por exemplo, eu estou com velocidade 2, passou um segundo, eu vou para a velocidade 4, passou mais um segundo, vou para a velocidade 6, e isso vai aumentando. Mas se eu tenho uma velocidade 6 para lá e uma aceleração de 2 para cá, um dos dois vai ter que ser negativo. Então eu vou adotar que a minha velocidade é positiva, logo para lá é positivo, e como a aceleração está no outro sentido, a aceleração é negativa. Então a aceleração já não é mais 2, é menos 2. Isso porque eu escolhi que para lá é negativo e a aceleração está para lá. Então se eu tenho a velocidade 6, e aí eu deixo passar um segundo, de 6 eu vou para 4, minha velocidade diminui, porque a minha aceleração está no sentido contrário para onde a minha velocidade aponta. A mesma coisa acontece aqui. Quando o objeto está subindo, ele tem uma velocidade, vou fazer mais aqui embaixo para a gente fazer aos pouquinhos aqui, vai ser o seguinte, quando o objeto está aqui embaixo, ele sai da minha mão com uma velocidade de 30. Essa velocidade está para cima, correto? 30 metros por segundo. Vou colocar a unidade não. E aí, depois de um tempo, a velocidade dele, o que acontece com a velocidade dele? Diminui. Por quê? Porque se a velocidade está para cima, ela tem um valor de 30, a aceleração está para baixo, que é a gravidade, e tem um valor de 10. Quer dizer que depois de um segundo, a minha velocidade vai de 30 para 20. A velocidade fica valendo 20. Ou seja, a aceleração, velocidade é igual a 20. A aceleração é 10. Só que se eu disser que para cima é positivo, esse é um ponto importante, eu vou adotar que para cima é positivo, ok? Estou escolhendo o meu referencial. Isso significa que a minha velocidade é 30 e a minha aceleração da gravidade agora é menos 10. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia adotar que para baixo é positivo. Aí a minha velocidade ia ser menos 30 e a minha aceleração ia ser mais 10. Eles iam trocar de sinal. Porque assim fica mais claro você entender que eu tenho 30, minha aceleração é menos 10. Então, depois de um segundo, de 30, eu vou para 20. Depois de mais um segundo, de 20, meu objeto está subindo, a velocidade vai para 10. Depois de mais um segundo, de 10, a velocidade vai para 0. Esse é o momento onde o objeto está subindo, 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 e ele chega no que a gente chama de... Vamos colocar aqui, já apontou uns pontos importantes. Nós chamamos de H máximo, ok? O que é o H máximo? É a altura máxima. Quando o objeto chega no ponto mais alto, todo objeto que está subindo tem uma velocidade para cima, mas a aceleração vai tirando essa velocidade dele. Até que chega um momento que ele chega na altura máxima e ele não tem mais velocidade para continuar subindo. Quando isso acontece, a velocidade dele é 0. É um momento em que o objeto que está subindo, ele para um instante ali, ele fica parado por uma fração de segundo no ar e depois começa a cair. Na altura máxima, a gente nunca pode esquecer, esse é um ponto muito importante, cobrado em muitos exercícios, a velocidade é 0, ok? Quando o objeto chega no ponto mais alto. E aí o que acontece é, depois que ele chega no ponto mais alto, ele começa a cair. Quando ele começa a cair, ele tem exatamente uma queda livre. O objeto cai em queda livre. O que é ter um movimento em queda livre? É estar caindo devido à aceleração da gravidade. Só que aqui tem um ponto importante, que é o seguinte. Quando ele começar a cair, ele vai começar a ganhar velocidade. Aqui ele está com 0. Aí, ó, a aceleração ela está para baixo. E a aceleração ela vai começar o quê? Aumentar o valor da velocidade. Vai aumentar em módulo. Mas olha só o que acontece. Para cima é positivo, então ele tem 30. Aí ele cai para 20, mas está para cima ainda, está subindo. Aí cai para 10, está para cima ainda, está subindo. Até que cai para 0. Quando esse objeto começa a cair, o que acontece é que a velocidade que ele ganha é negativa. Por quê? Porque quando ele começar a cair, ele cai com velocidade para baixo, correto? E velocidade para baixo, tudo que tiver para baixo, que nem a gravidade aqui, ó, é negativo porque eu escolhi que para cima, o referencial para cima era positivo. Uma coisa importante,
Quando você começa a sua questão e você define que para cima é positivo, você não pode mudar mais. Ou você define que para cima é positivo no início, ou para baixo é positivo no início, depois que você definiu, você não pode mudar. Você não pode, agora que vai cair eu vou inverter o referencial para ficar tudo positivo. Não, você não pode fazer isso, senão você vai errar a sua questão. Referencial decide só uma vez no início da questão. Então, como eu defini que para cima é positivo, esse objeto aqui, ele cai com uma velocidade negativa. E como é que se dá a queda dele? Note o seguinte, quando ele estava subindo, ele tinha 30, certo? Subindo. Quando ele estava subindo, a aceleração ela estava para baixo, correto? Num valor de quanto? De menos 10 para baixo. E aí, de 30, aplica menos 10, esse objeto ele começa a subir com velocidade de 20. De 20, aplica menos 10 de novo, esse objeto continua subindo ainda com uma velocidade de 10. Ele está subindo e está perdendo velocidade. De 10, a quanto que é a aceleração da gravidade? Não muda, a aceleração da gravidade não muda, é menos 10. Então, 10 menos 10, ele chega até um ponto que a velocidade dele é 0. Só que quando chega aqui no 0, esse é um ponto importante. No ponto mais alto, quanto vale a velocidade? 0. E quanto vale a aceleração? Cuidado para não falar que é 0. A aceleração é a gravidade, e a gravidade não muda. Então, no ponto mais alto, a velocidade é 0, certo? E a aceleração? Esses são os dois pontos importantes aqui. A aceleração, que é a gravidade, continua com o seu valor de 10. Ela não muda. Então, quando aqui chega aqui no ponto mais alto, quanto vale a gravidade? Continua valendo menos 10. Então, o que vai acontecer? Você tem 0. Antes você tinha 30, aplicava menos 10, caía para 20. 20, aplicava menos 10, caía para 10. 10, aplicava menos 10, caiu para 0. Agora você tem 0, aplica menos 10, o que você vai ter? Menos 10. Porque agora você está caindo com uma velocidade para baixo, correto? Então, se você agora tem menos 10, continua aplicando a aceleração aqui, ó, que é negativa, você vai para menos 20. Você está caindo, tem menos 20, continua aplicando a aceleração aqui, ó, vai para menos 30. O que isso significa? Vamos lá, vamos fazer em números aqui um pouco menores. Eu tenho 8 para cima, certo? Digamos que eu tenha uma velocidade de 8 para cima. E digamos que a aceleração para baixo não é a gravidade. Digamos que a gente esteja na Lua. Na Lua, a gravidade é aproximadamente 2, ok? Aí eu jogo esse objeto, estou lá na Lua, jogo esse objeto para cima. Ele está com uma velocidade inicialmente para cima de 8. Aí ele vai, ó, 8 menos 2, 6. Ou seja, depois de 1 segundo, ele cai para a velocidade 6. 6 menos 2, 4, ou seja, passou mais 1 segundo, ele caiu para 4. Aí 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Chega uma hora que ele vai perdendo velocidade de 2 em 2 a cada segundo e chega no 0. Quando ele chega no 0, o que acontece com a gravidade? Muda? Não, continua. Então vai ficar 0 menos 2. Note que se fosse mais 2, ele subia, porque para cima é positivo, mas é menos 2. Foi 8 menos 2, 6, menos 2, 4, menos 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Então, um ponto importante do lançamento vertical é que se eu jogo um objeto, estou aqui, ó, nessa posição aqui, eu jogo um objeto para cima com uma velocidade de 30. Ele vai subir, 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 subir. Quando ele descer e passar por esse ponto, ele vai ter uma velocidade de 30, só que ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo, só que no sentido contrário. Ou seja, quando eu jogo ele para cima, ele tem velocidade para cima, por isso que ele está subindo, e aí ele chega na altura máxima, quando ele chega na altura máxima ele começa a cair. Nesse momento que ele está caindo, aí ele vai ganhando velocidade negativa e ele passa exatamente pelo ponto a qual foi lançada com a mesmo valor de velocidade, que é 30, só que no sentido contrário. Então, se você joga um objeto, uma coisa bem interessante. Você tem um amigo que está no segundo andar de uma casa e você tem um objeto pesado para jogar para ele. Você vai jogar para ele e ele vai pegar pela janela. Aí você pega aquele objeto, um tijolo, por exemplo, que é muito comum em obra. Pega um tijolo, você joga para cima. Para você jogar um tijolo para cima, você joga ele com uma velocidade muito grande para ele chegar até o segundo andar. Então você joga com uma velocidade que se batesse em alguém, ia machucar.
Só que ele sai da sua mão e à medida que o tijolo vai subindo, ele vai perdendo velocidade, que a pessoa lá em cima, na hora que vai pegar o tijolo, o tijolo meio que tem um instante que ele para no ar. E a pessoa, nesse momento que o tijolo quase que para no ar, a pessoa vai e pega o tijolo. Pega de maneira muito fácil. Mas, se a pessoa lá em cima não pegar o tijolo, que é quando a velocidade está 0, aí o tijolo volta a cair. A pessoa embaixo, ela não vai pegar o tijolo. Por quê? A velocidade com que ela jogou o tijolo é a mesma velocidade que aquele tijolo vai estar quando chegar perto dela. Então, o que ela faz? Deixa o tijolo cair no chão. Porque se o cara não pegou lá em cima quando estava fácil, que ele estava com pouca velocidade, o de baixo é que não vai pegar, tá bom? Então, esses são os pontos interessantes. Vamos só assim, resumir aqui, que é a velocidade no ponto mais alto, que a gente chama de altura máxima, é 0. A gravidade no ponto mais alto é 10, não muda, ok? Gravidade não muda, certo? E aí você tem essa questão que a velocidade, dado um ponto de referência, uma altura de referência, a velocidade com que o objeto passa subindo, quando ele estiver caindo, tem o mesmo valor do módulo, ok? Bem, basicamente é isso. A gente não pode esquecer que esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Temos aceleração? Temos. E essa aceleração é uma constante? É. No caso, a nossa gravidade. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!